Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui à página Felipe Lopes. Aqui eu ajudo pessoas comuns ou coaches a se tornarem coaches financeiros e saindo do absoluto zero e faturando 20k por mês, tá bom? Ter uma renda extra. Mas vamos lá, hoje eu vou falar para vocês, o tema da live de hoje, por que você não precisa largar a sua profissão atual para que você possa ser um coach financeiro e ter uma renda extra. Por que você não precisa largar sua profissão? Vou falar isso para você na live de hoje, tá? E ao final dessa live, você vai sair, tá, sabendo de fato por que você não precisa largar sua profissão, quais são os motivos de você poder, os benefícios de você poder se tornar um coach financeiro, tá? E ter uma renda extra aí bem significativa. O benefício de você se tornar um coach financeiro é justamente esse. É o benefício de você se tornar um coach financeiro e sem precisar largar a sua profissão. Muitas pessoas estão infelizes com o seu salário, estão infelizes com a sua profissão, só que elas ficam com um certo receio, medo de abandonar a profissão atual que elas estão, obviamente porque elas precisam pagar os seus boletos, as suas contas, e é esse emprego, por mais que ela está insatisfeita, tá, que sustenta a sua casa, sustenta aí aquilo que é importante para ela, as suas necessidades. Contudo, na profissão de coach financeiro, você se formando, você fazendo essa transição de carreira, você não precisa de fato fazer uma transição de carreira absoluta, ou seja, largar a profissão que você faz hoje para ser um coach financeiro. Você não precisa fazer isso. Você pode atuar com as duas coisas, ou seja, na sua profissão atual, independente de qual seja ela, e você pode também tramitar aí parte do seu tempo para ser um coach financeiro. E afinal, então, Felipe, por que então eu posso ser um coach financeiro, ter uma renda extra sem largar minha profissão? Existem vários aspectos aqui que eu poderia enunciar a você, mas eu vou enunciar aquilo que eu acredito ser mais importante. O primeiro aspecto, tá? Por que eu quero falar para você, mostrar, te provar que você não precisa largar sua profissão para ser um coach financeiro, tá? Ter uma renda extra sendo um coach financeiro, é que você mesmo pode fazer o seu próprio horário. Veja bem, você vai ser o dono da sua própria empresa. Você vai trabalhar o horário que você quiser. Então você pode conciliar, tá? Ter uma flexibilidade de horário junto com a sua profissão atual. Veja bem, quando eu comecei a atuar, eu atendia os meus clientes aos finais de semana, eu atendia à noite, eu atendia em um horário de manhã oposto ao meu trabalho. Eu, na época, era educador físico, eu trabalhava como professor de educação física. Então, eu trabalhava num clube à tarde e à noite, e as minhas manhãs eram vagas. Então, eu conseguia colocar cliente no período da manhã. E teve um outro momento que eu trabalhava de manhã e trabalhava à noite. À tarde eu tinha um período disponível entre meio-dia e as 3 da tarde. Eu atendia clientes nesse horário. Aos finais de semana, quando o cliente não podia se dispor para atender ele esse horário, eu atendia aos finais de semana, domingo de manhã, sábado à tarde. Então quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Então quando você se torna um coach financeiro, você não precisa abandonar absolutamente a sua profissão para você viver da profissão de coach financeiro. Se você quiser viver somente de coach financeiro, você pode? Sim, eu falo exatamente o quanto você pode ganhar com essa profissão, tá? Sair do absoluto zero a chegar aos 20k de faturamento, mas entenda, você não precisa absolutamente largar toda a tua profissão atual, porque até mesmo vai gerar um receio em você, um medo. Ah, será que eu vou gostar? Ah, será que é pra mim? Eu já falei em outros momentos que você vai aprender a gostar, e isso vai ser pra você quando você vê que você vai ter muito resultado. Quando você perceber que você está tendo muito resultado, e quando você começar a fazer, você vai ver que você deveria ter começado isso muito antes. Então, o primeiro aspecto que eu quero colocar pra você, que tem que ficar claro, então, quando você se torna um coach financeiro, você pode fazer o seu próprio horário. Então, necessariamente, você não precisa largar o seu trabalho para poder atender os seus clientes. Você pode se adequar no horário que você tem, no horário que você tem disponível para você, na sua agenda. E o segundo aspecto é porque, mesmo você saindo do seu trabalho para que você seja aí, viva somente
do coach financeiro, entenda, você vai trabalhar poucas horas na semana. Por isso que nem é recomendado no início você sair da sua profissão para você trabalhar como um coach financeiro. Claro, se você quiser, os resultados são maiores, tá? Quanto mais energia você dedica, mais resultado você tem. Mas veja, a gente atende um cliente na semana em torno de 1h30, 2 horas na semana. E eu já falei em várias lives aqui, por que, Felipe, que a gente trabalha 2 horas a semana no coach financeiro? Porque a cada cliente que você atende, esse cliente ele tem disponível entre 1 hora a 1h30 para te atender. Porque ele não pode simplesmente fechar a empresa dele para te atender. A empresa dele tem que funcionar. E a empresa dele funcionando, ele não pode ficar somente à mercê de você. Porque ainda o pequeno e médio empresário, que é o nosso cliente principal, ele é muito desorganizado, a empresa é muito dependente dele. Ou seja, todo mundo fica chamando ele a toda hora. Então ele não consegue se dispor mais de 1 hora, 2 horas, 3 horas para dar atenção para você. Por isso que nós atendemos ele uma vez a semana, em torno de 1 hora, tá? Na semana, 1h30. E os outros dias da semana nós vamos acompanhando ele, tá? De longe, através de e-mail, de WhatsApp, enfim, das redes sociais. Então veja bem, 2 motivos e benefícios que você pode se tornar um coach financeiro, sabendo que você não precisa largar a sua profissão. O primeiro é porque você mesmo pode fazer o seu horário. E o segundo, tá? Nós trabalhamos, inevitavelmente, você largando o seu trabalho ou não para viver somente de coach financeiro, você trabalha 2 horas na semana. Ah, Felipe, mas eu quero lotar minha agenda, pegar 5, 6, 7 clientes. Sim, você pode. Tá? Mesmo assim, você vai trabalhar 2 horas no dia. Então veja, se você trabalha das 6 da manhã às 3 da tarde, você pode começar a atender os seus clientes 3 da tarde e até 6 da tarde. Então todo dia você consegue atender um cliente. Ah, Felipe, mas eu trabalho das 8 da manhã às 6 da tarde. Independente, você pode atender os seus clientes à noite. Então entenda, não tem desculpas. Quem quer faz, quem não quer dá desculpas. Então você não precisa largar sua profissão absoluto, tá? Ou seja, abandonar ela amanhã para ser um coach financeiro. Muito pelo contrário, você pode ter uma renda extra muito boa sendo um coach financeiro dividindo com a sua profissão. E quando você se sentir confortável, você faz a transição de carreira. Ou seja, você sai daquilo que está te incomodando hoje, da insatisfação que você tem com o seu salário, com o seu trabalho e vai partir somente para o coach financeiro. Essa nova profissão do futuro. Um abraço.